Muito boa tarde, vamos retomar os nossos trabalhos. Se de manhã tivemos uma perspectiva muito mais da experiência autárquica e também da CCDR, agora, neste início de tarde, vamos ouvir especialistas, catedráticos, vamos ouvir a voz das universidades, permitam que assim diga, no sentido de percebermos também de quem está de fora e consegue olhar para nós nestas matérias e as estuda, que apoio é que nos pode dar enquanto autarcas para que o futuro das autarquias em Portugal seja de facto diferente. E nessa medida passo a apresentar o próximo orador, o Dr. Ricardo da Palma Borges, 40 anos, mestre em Direito, advogado especialista em Direito Fiscal, docente da Católica TAX. Poderia enumerar muito mais coisas, permito-me que possa ser assim de uma forma resumida, mas queria dizer, Dr. Ricardo, que é com muito gosto que o temos aqui e agradeço o facto de ter aceito o nosso convite e estamos ansiosos por ouvir. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer o gentil convite do Instituto Fontes Pereira de Melo para estar aqui presente neste evento e a primeira coisa que tenho para vos dizer é, enfim, sendo o primeiro orador, digamos, a seguir ao almoço, há sempre um natural entorpecimento da mente e, portanto, o primeiro orador da tarde tem que vencer essa dificuldade. Ora, eu confesso que perante aquilo que eu tenho para vos relatar, não sei se não será preferível lançarem-se desde já, enfim, nos braços do Morfeu, evitando se calhar o risco de alguma indigestão, perante aquilo que eu tenho para vos contar. Bem, a segunda questão é, inicialmente tinha sido proposto um tema diferente, sobre o qual eu manifestamente ainda era muito mais ignorante do que sobre aquele que irei falar aqui hoje. Mas, enfim, como sócio de uma sociedade de advogados, e como centro universitário, mas sobretudo como sócio de uma sociedade de advogados, eu provavelmente não serei muito qualificado para falar sobre a derrama, porque as sociedades de advogados não pagam derrama. As sociedades de advogados, enfim, pode-se considerar do ponto de vista económico que são empresas, enfim, os juristas não gostam muito de dizer, ou os advogados não gostam muito de se assumir como empresas, mas de facto, enfim, do ponto de vista económico, é uma unidade económica, portanto é uma empresa, mas pela circunstância das sociedades de advogados serem transparentes, isto é, não pagarem IRC e o lucro, digamos, ser imputado aos sócios, pessoas singulares, e ser tributado na esfera do IRS, de facto as sociedades de advogados não pagam derrama. Portanto, eu se calhar não sou muito qualificado, ou pelo menos, digamos, não tenho as dores da derrama, e portanto, enfim, haverá se calhar oradores, pelo menos de experiência própria, mais qualificados do que eu para falar sobre a derrama. Bem, eu gostava de evocar uma pessoa para quem trabalhei durante muitos anos, como assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é o professor José Luís Saldanha Sanches, e que foi um pioneiro na discussão destes temas da derrama. Há cerca de 2 anos e meio atrás, em janeiro de 2010, houve uma conferência sobre estes mesmos temas. Aliás, eu, olhando aqui para a plateia, reconheço algumas das caras que estiveram presentes nessa mesma conferência. E nessa conferência, pela primeira vez, foram discutidos, pelo menos tanto quanto é o meu conhecimento, com alguma profundidade, temas jurídicos em torno da derrama. A maior parte das publicações ou das comunicações dessa conferência está publicada numa revista que está indicada e a maior parte das apresentações, se não a totalidade das apresentações, também está disponível num link. E, portanto, digamos, fica aqui esta justa homenagem. O professor Saldanha Sanches foi um pioneiro, digamos, na discussão de muitos temas e neste também. E, enfim, eu basicamente citaria o preâmbulo, digamos, dessa revista, ou a nota introdutória dessa revista, em que o professor Saldanha Sanches diz: a derrama é um dos impostos municipais aceitáveis. Portanto, nós vamos ter um tema aceitável para discutir, é sempre bom saber que há impostos aceitáveis. Portanto, é um dos impostos municipais aceitáveis. Ao contrário do IMT, não é um obstáculo fiscal a uma transação. Ao contrário das taxas, não tem como alvo as empresas que podem ter uma ligação remota com o município. Ao contrário dos impostos cobrados pelo Estado, não alimenta a ilusão fiscal. O município cria um imposto, determina a sua taxa, tem direito à sua receita, pode optar pela isenção e com isso tentar atrair empresas, pode tributar para conseguir receita. É sempre uma decisão sua, é uma decisão política pela qual é democraticamente responsável. Portanto, a derrama é um imposto saudável, é um imposto aceitável, é um imposto, digamos, com alguns efeitos, digamos, anestésicos
é um imposto, digamos, democraticamente fundado e, portanto, digamos, é um dado assente. Devo até dizer que já houve um acordo no Tribunal Constitucional que disse que a derrama era um costume constitucional. Enfim, para aqueles que são juristas, falar-se em costumes, normalmente é uma coisa estranha falar num costume constitucional para uma Constituição que tem 300 artigos. Ainda haver campo para costume em matéria de Constituição é algo um pouco estranho, mas de facto a derrama, enfim, que tem uma história ancestral, digamos, no sistema jurídico e municipal português, é de facto uma figura, digamos, comumente aceita. No entanto, a derrama municipal tem vários problemas. Eu dividi os problemas essencialmente em dois grupos. Um que eu designei por problemas clássicos e outro que designei por problemas novos. Enfim, sendo que os novos também estão na gênese, ou digamos, estão no âmago da atual lei das finanças locais. Eu vou começar por enunciar, digamos, os problemas, digamos, clássicos e que, no essencial, derivam da circunstância de a derrama municipal, portanto, ser um tributo que assenta num critério que é a massa salarial. Portanto, a derrama municipal, normalmente quando uma empresa tem mais do que um estabelecimento, quando atua, digamos, em mais do que uma jurisdição, a derrama tem que ser repartida entre os vários municípios nos quais a empresa opera e através de um critério esse que é a massa salarial. Enfim, algum critério teria que existir. A massa salarial não é um critério perfeito. Enfim, se calhar, porventura, poderá não haver critérios melhores, ou pelo menos como critério dominante poderá não haver critérios melhores, mas interessa perceber algumas das insuficiências desse critério. E a própria lei das finanças locais reconhece que em certas empresas capital-intensivas poderá fazer sentido um outro critério que não o critério da massa salarial. Se nós pensarmos em empresas exploradoras de parques eólicos, empresas que têm barragens de produção de energia, são situações em que a desproporção do investimento em capital face ao investimento, digamos, em trabalho é muito grande e, portanto, são estruturas que, uma vez montadas, podem ser operadas com uma massa salarial mínima. E, no entanto, representam, digamos, uma implantação económica da empresa num dado município muito, muito significativa. A situação talvez um pouco diversa será a situação das minas, portanto, em que ainda, digamos, há uma componente muito trabalho intensiva, digamos, no trabalho extrativo, e, enfim, por reconhecer que há, digamos, setores de atividade em que o critério da massa salarial pode ser um critério pouco equitativo para fazer operar a derrama, a própria lei das finanças locais tem uma regra que permite aos municípios interessados, a título excepcional, propor, digamos, a fixação de um critério específico de repartição da derrama, o qual, após a audição do sujeito passivo, isto é, após a audição do contribuinte e dos restantes municípios interessados, é fixado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro de Tutela às Autarquias Locais. Tanto quanto eu sei, houve algumas experiências de alguns municípios que tentaram, digamos, levar em diante, digamos, um critério deste tipo. Não sei, confesso que não acompanho profissionalmente nenhum desses casos e, portanto, não sei, digamos, exatamente qual é o destino que essas propostas têm, mas, e sei também que algumas empresas, algumas grandes empresas, conhecidas empresas, também estão a tentar, por razões, digamos, de política empresarial e talvez de boas relações públicas, tentar estabelecer critérios mais equitativos de repartição da receita entre os municípios, mas, como é óbvio, os interesses dos municípios aqui são tendencialmente antagónicos. Há de haver um município que será beneficiado por este critério e outro que será prejudicado, digamos, face ao critério da massa salarial. E, portanto, é bastante difícil, digamos, desde logo obter o acordo dos municípios. E, por vezes, como digo, por vezes estão os próprios contribuintes a tentar, por questões de política empresarial, a tentar empreender, digamos, estes acordos. Mas penso que serão, enfim, dificilmente executíveis. Mas, enfim, fica dada esta nota, há de facto esta possibilidade, assim o espírito de competição entre os municípios possa dar asa ao espírito de cooperação e talvez, e portanto, de facto, a lei tem alguma escapatória, tem alguma válvula de segurança para se substituir o critério da massa salarial por outros critérios, digamos, nestas explorações capital-intensivo. Interessa comparar um bocadinho aquilo que se passa nos municípios com aquilo que se passa nas regiões autónomas. Portanto, digamos, o Estado português é um Estado unitário regional. Há problemas também de repartição da receita fiscal, digamos, entre o Estado e digamos, as regiões autónomas, tal como há entre o Estado e as autarquias locais, ou entre as autarquias locais entre si, ou entre as regiões autónomas entre si.
Sucede que o critério que, digamos, que a Lei das Finanças Regionais estabelece na repartição da receita entre as regiões autónomas é um critério que se baseia na proporção do volume de negócios, portanto, que é imputável a cada região. E, portanto, no fundo, este critério, digamos, de repartir, não de acordo com a massa salarial dos estabelecimentos, mas de acordo com o volume de negócios, digamos, imputável a cada estabelecimento, quando há estabelecimentos em mais do que uma região autónoma, no fundo, evidencia um certo contraste com a Lei das Finanças Locais. Portanto, o que é que acontece? Nas finanças locais, no fundo, nós temos um esquema que talvez seja um bocadinho rígido, enfim, o esquema da massa salarial, e, no fundo, é um esquema de uma certa desconfiança, não é? Ou seja, nós optamos por um critério que, tendencialmente, é menos manipulável pelo sujeito passivo, que é o critério da massa salarial. Já na questão das regiões autónomas, o esquema, no fundo, é um esquema em que se confia um pouco mais no contribuinte, isto é, no fundo, é o volume de negócios, se calhar o volume de negócios, o contribuinte tem mais margem, digamos, de manipular onde é que coloca o seu volume de negócios, mas o sistema, digamos, o sistema fiscal tem regras, nomeadamente as chamadas regras de preços de transferência, que permitem escrutinar, no fundo, a forma como essa alocação, digamos, do volume de negócios, como a alocação de proveitos, como a alocação de custos que o contribuinte faz. Portanto, o sistema, digamos, detém esses mecanismos de escrutínio e, portanto, no fundo, há aqui um pouco este contraste, digamos, entre a Lei das Finanças Locais e das Leis das Finanças Regionais. O da Lei das Finanças Regionais confia um bocadinho, digamos, confia mais, digamos, no sujeito passivo, enfim, embora, obviamente, o sistema seja fiscalizável. Na Lei das Finanças Locais nós temos, de facto, um critério um pouco mais rígido e, tendencialmente, menos manipulável. Quando estamos a falar de massa salarial, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar, no essencial, de valor das despesas efetuadas com o pessoal e escrituradas no exercício a título de remunerações, ordenados e salários. Portanto, esta definição de massa salarial levanta algumas questões. Bem, a primeira questão é se este critério é um critério contabilístico ou um critério fiscal. Porque o conceito fiscal, digamos, de salário ou de remuneração, nomeadamente no Código do IRS, no artigo 2º, portanto, que é o artigo de disciplina categoria A, categoria do trabalho dependente, é um conceito bastante amplo. Em princípio, o que se tem entendido é que o critério é um critério contabilístico. Portanto, a massa salarial é aquilo que deriva, digamos, da contabilidade das empresas, independentemente, digamos, de outro tipo de alargamentos que a lei fiscal faça. O segundo critério é saber a massa salarial, no fundo, é feita com base no critério do devedor ou do credor. O devedor, obviamente, é a empresa, não é? Quem paga, digamos, o salário, ou do ponto de vista do credor, do ponto de vista do trabalhador. E o que se tem entendido é que, no fundo, o conceito de massa salarial deriva da definição do devedor, ou, se quiserem, da empresa. E veremos que esta questão não é, digamos, não é isenta de sentido. E, portanto, em última análise, esta questão também, no fundo, a massa salarial respeita, digamos, ao estabelecimento onde, ou a partir do qual, digamos, são pagos os salários, ou são pagas as remunerações, e digamos, a residência dos trabalhadores propriamente ditos não, digamos, não depõe nenhum papel. E isso, por vezes, também levanta outros problemas entre os municípios, ou seja, há municípios sei lá, que podem ser muito afetados pelo tráfego de automóvel, os trabalhadores que se concentram sobretudo no seu concelho, sendo que o estabelecimento para o qual trabalham e que depois cobra, digamos, a derrama, e que é o titular da derrama, se situa, digamos, no outro concelho, no outro município. Quando se fala em despesas efetuadas com o pessoal, estamos a falar de um conceito amplo ou de um conceito restrito. Bem, podemos distinguir um âmbito subjetivo, ou seja, estamos a falar de que categorias de pessoas, em primeiro lugar. Estamos a falar apenas dos trabalhadores dependentes ou também dos membros dos órgãos estatutários, portanto, os membros da gerência ou os membros da administração das sociedades. Como se tem entendido que o critério da massa salarial é, sobretudo, um critério contabilístico, e, de acordo, pelo menos com a nossa tradição contabilística, seja no POC, seja no sistema de normalização contabilística, os gastos com o pessoal têm uma subconta para a remuneração dos órgãos sociais ou para a remuneração das gerências e administrações. Portanto, e o mesmo é dizer que, quando se fala em massa salarial, está-se a falar não apenas no trabalhador, por e simplesmente, mas também no, digamos, no titular do mandato, o gerente, o administrador, ou outros órgãos sociais, o membro do Conselho Fiscal, etc. Bem, quanto ao âmbito objetivo, a lei fala em remunerações, ordenados ou salários.
E, portanto, parece mais ou menos claro que há uma certa exclusão enfim, de formas que são cada vez mais comuns de remuneração variável, portanto, a exclusão dos prémios ou a exclusão dos bónus. Ou seja, aparentemente não entra para o conceito da massa salarial a remuneração variável. E, digamos, este poderá ser, a meu ver, uma das falhas do sistema, porque este rendimento é considerado rendimento do trabalho dependente, para efeitos de IRS, é considerado como uma despesa com o pessoal para efeitos de IRC, mas, no fundo, não está, de acordo com o critério legal, não está escriturada no exercício a título de remunerações, ordenados ou salários. E, portanto, eventualmente, este é um dos pontos, se calhar, a merecer melhor reflexão. Há outras, digamos, discrepâncias ou outros problemas, digamos, de paralaxe no conceito da massa salarial. Dou-vos apenas um exemplo. Enfim, os recibos verdes, ou os trabalhadores independentes a recibos verdes, que, enfim, já não são verdes, são brancos, ou se calhar são apenas eletrónicos, depende da cor do ecrã. Esses trabalhadores independentes ou profissionais independentes, se prestarem serviço apenas a uma entidade, eles podem optar, digamos, pelo critério, pela tributação de acordo com a categoria A, ou seja, por serem tributados como trabalhadores dependentes. E, no entanto, no fundo, estas pessoas, formalmente, do ponto de vista da empresa, são prestadores de serviços, são fornecedores, portanto, não entram para o conceito da massa salarial. Uma outra situação tem que ver com, enfim, com um aspecto que já referi há pouco, com, digamos, os prémios ou com as gratificações de balanço, portanto, com algumas formas de remuneração irregular, ou em função do resultado, ou em função do desempenho dos trabalhadores. E o que é que acontece? Esse tipo de remunerações, do ponto de vista, digamos, do ponto de vista do IRS, são considerados rendimentos de trabalho dependente. Do ponto de vista do IRC, por vezes não são, nomeadamente quando são gratificações atribuídas a membros da gerência que são simultaneamente sócios ou acionistas das empresas. Portanto, nesses casos, a lei assimila, digamos, essa retribuição a digamos, uma espécie de dividendo, mas também estes rendimentos, embora sejam rendimentos do trabalho dependente para efeitos de IRS, não encontrarão, em princípio, como massa salarial para efeitos de IRC. Portanto, no fundo, em conclusão, o que é que nós detectamos? Nós detectamos que, com uma certa tendência para a terciarização, isto é, para a existência cada vez mais de recibos verdes, ainda que falsos, para a existência de formas cada vez mais significativas de remuneração variável, o critério, digamos, da massa salarial está um bocadinho, digamos, à mercê, digamos, destas duas grandes tendências. E, portanto, se nós pensarmos em casos como vendedores ou, digamos, teletrabalhadores, em que é relativamente fácil e relativamente justificável estabelecer contratos de prestação de serviços ao invés, digamos, de contratos de trabalho, vemos que o critério da massa salarial, enfim, é um critério que sofre, ou é suscetível de sofrer alguma erosão. Queria chamar-vos a atenção também para um aspecto, enfim, prosseguindo na tendência indigestiva da minha comunicação, queria chamar-vos a atenção para um aspecto que eu detetei quando, por primeira vez, estudei estas questões, há 2 anos atrás, enfim, digamos, nessa conferência, a convite do professor Saldanha Sanches. Na altura eu detetei que havia, portanto, alguns municípios que faziam uso de uma possibilidade prevista na Lei das Finanças Locais, nos termos da qual é possível conceder isenções totais ou parciais de derrama. E o que é que eu detetei? Muitas vezes essas isenções eram balizadas nos seguintes termos. As isenções eram dadas para os sujeitos passivos, portanto, às empresas, não é? Com sede social ou residência no concelho. Ora, o que é que me parece esta forma de estabelecer isenções? Parece-me que esta forma de estabelecer isenções comporta 2 problemas. Portanto, um primeiro problema, que é uma incompatibilidade com o direito comunitário europeu. Isto é, se nós pensarmos que pode haver contribuintes que não têm sede em Portugal, imaginem uma empresa espanhola que tem cá uma sucursal, vários estabelecimentos, mas o sujeito passivo, sociedade espanhola, não tem cá sede, não tem cá a sua residência é em Espanha. Ora, um contribuinte deste tipo nunca poderá aceder
a uma isenção. Portanto, digamos, há aqui uma discriminação em função da residência que não é compatível com o direito comunitário. E mesmo do ponto de vista constitucional, mesmo sem ir ao direito comunitário, em determinados casos, nós podemos dizer que uma isenção nestes termos violará os princípios da igualdade, da capacidade contributiva e mesmo da solidariedade autárquica. Portanto, o que é que me parece? O que me parece é que as isenções a serem estabelecidas têm que ser estabelecidas com base em critérios objetivos. E o critério objetivo é a existência de um estabelecimento naquele território, a existência de uma massa salarial, digamos, naquele território. Ou seja, se a isenção for os contribuintes que tenham estabelecimentos neste local com mais X trabalhadores, com mais de Y de massa salarial, portanto, isto é um critério objetivo. É um critério objetivo ao qual podem aceder todo e qualquer contribuinte, independentemente de residir no Conselho, não residir no Conselho, residir em Portugal, residir fora de Portugal. Um critério que diga os contribuintes com residência ou sede no Conselho, parece-me que coloca problemas de constitucionalidade e coloca problemas, digamos, de violação do direito comunitário. Bem, e chegamos agora aos problemas novos. Portanto, estes são problemas, digamos, clássicos, são mais ou menos estudados, enfim, fazem parte, digamos, da essência do sistema, enquanto ele viver, digamos, no critério da massa salarial, mas há determinados problemas novos e que têm que ver, em grande medida, enfim, embora resultem, digamos, na sua essência da Lei das Finanças Locais de 2007, têm a ver, sobretudo, com a conjuntura, digamos, recessiva que vivemos. E, enfim, como saberão melhor do que eu, em 2007 a derrama, digamos, deslocou a sua incidência da coleta do IRC, portanto, em vez de ser, digamos, um adicional à coleta do IRC, e portanto, apenas incidir pelas empresas que tinham coleta, isto é, imposto final a pagar em termos de IRC, deslocou-se, digamos, para, de acordo com a expressão legal, para o lucro. Bem, há razões, enfim, que foram evocadas na altura sobre isto. Uma delas é, digamos, não fazer depender a derrama de eventuais taxas mais reduzidas de IRC. Portanto, a derrama iria, digamos, um bocadinho mais a montante no cálculo do imposto e, portanto, iria beber, digamos, do lucro do exercício e, portanto, seria um bocadinho imune, digamos, às questões das taxas. No essencial, há dois problemas que derivam, digamos, desta circunstância de se ter legislado o lucro como, digamos, base de tributação da derrama municipal. O primeiro problema que está resolvido, e eu vou-vos fazer uma resenha, digamos, do problema que se verificou e da solução que ele teve, tem que ver com os grupos de sociedades. Portanto, e o que é que se passa nos grupos de sociedades? O que se estava a verificar é que nos grupos de sociedades, em IRC, quem é tributado, enfim, de uma forma muito simplificada, é o grupo. Portanto, em última análise, há uma sociedade que é a sociedade dominante, que é a cabeça do grupo e que paga o IRC, digamos, pelo lucro do grupo, e o lucro do grupo resulta da soma das matérias coletáveis individuais, ou seja, se quiserem simplificar um bocadinho, dos lucros e dos prejuízos individuais das sociedades, e depois isso forma um lucro, e portanto sobre esse lucro paga-se o imposto. E a questão que se colocava era se isto também era assim na derrama ou não. Isto é, se na derrama a tributação era feita sociedade a sociedade, portanto, em termos das sociedades individuais ou em termos do grupo. Portanto, essa é uma primeira questão. Eu já vos vou fazer então uma resenha, digamos, da evolução que a questão teve. A segunda questão, que é uma questão que tem sido menos discutida, mas que vai ser mais discutida, é a questão do reporte de prejuízos de exercícios anteriores. Portanto, no IRC existe um mecanismo de reporte de prejuízos, enfim, tem variado bastante ao longo do tempo, mas no essencial os prejuízos dos últimos 4, 5 anos são reportáveis ao lucro, digamos, ao lucro futuro, ao lucro do exercício em causa. E, portanto, uma empresa que tenha, digamos, prejuízos no ano X e tenha lucros no ano X mais 1, consegue abater no ano X mais 1 os prejuízos do ano X e apenas ser tributada em IRC pela diferença. Hoje em dia também com alguns matizes e de alguma forma um pouco mitigada, com algumas limitações que têm vindo a ser introduzidas, mas, quer dizer, no essencial, digamos, podemos assumir esta ideia um bocadinho simplificadora. E, portanto, este segundo problema, digamos, é um problema, enquanto que o primeiro problema se trata mais de uma questão, no mesmo ano, haver uma compensação horizontal de lucros e prejuízos, o segundo problema é um problema mais intertemporal, ou seja, é um problema de reportar prejuízos de uns anos para anos subsequentes. O primeiro problema tem que ver com os grupos de sociedades, o segundo problema é um problema que se suscita com qualquer sociedade individual. Ora, fazendo então uma resenha do primeiro problema, o que é que sucede? O estado da questão, enfim, é fácil de resumir, a história já acabou, por assim dizer. Até 2011, inclusive, o que é que sucede?
Portanto, o fisco sustentava que a derrama era calculada sociedade a sociedade e, portanto, mesmo nos grupos de sociedades, eles tinham um IRC, mas teriam tantas derramas quanto as sociedades individuais e, portanto, não haveria a tal possibilidade de compensar horizontalmente para efeitos da derrama lucros e prejuízos individuais. Mas a jurisprudência unânime do Supremo Tribunal Administrativo, já aqueles acordos que eu referi e já vários outros, diz que, quando é aplicável o regime especial de tributação de grupos de sociedades, a derrama incide sobre o lucro do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades. E, portanto, obviamente que isto é melhor para os contribuintes, no sentido em que eles conseguem, no fundo, fazer para efeitos da derrama o mesmo que conseguem fazer para efeitos de IRC, isto é, no fundo, ter apenas, digamos, um pagamento e conseguem fazer a compensação horizontal de lucros e prejuízos. É, obviamente, pior para as autarquias, mas, digamos, é a solução que resultava da lei e digamos que não há jurisprudência divergente. Portanto, digamos, o fisco arriscou muito nesta tese, mas perdeu. Bem, perdeu, mas convenceu o legislador a alterar a lei. E, portanto, na Lei do Orçamento de Estado para 2012, foi alterada a Lei das Finanças Locais e a Lei das Finanças Locais passou a dispor que, quando é aplicável o regime especial de tributação de grupos de sociedades, a derrama passa a incidir sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo. Portanto, perdeu a tese, no fundo, não conseguiu, digamos, fazer vingar a ideia de que na lei já estava a sua tese, mas conseguiu convencer o legislador a mudar a questão. E, enfim, digamos, este é o estado da questão. É uma situação um bocadinho esdrúxula, no fundo, para efeitos de IRC haver um lucro do grupo, para efeitos de derrama não existir, mas, enfim, é o estado da questão. O fisco ainda tem tentado, o fisco também é uma entidade bastante imaginativa, tem tentado, ou tentou, mal a lei sair, dizer não, esta lei no fundo vem consagrar aquilo que já era a nossa tese. Portanto, esta, no fundo, para os juristas, no fundo, isto é uma norma interpretativa, isto no fundo vem confirmar o nosso entendimento, mas o Supremo Tribunal Administrativo já disse, também mais do que um acordo, disse, não, isto é uma norma inovadora, antigamente as coisas eram de uma maneira, agora são de outra, isto vale para o futuro, não vale para o passado, e portanto não há aqui nenhuma confirmação de que isto era assim antigamente. A questão, digamos, a questão que tem sido menos discutida e que está por resolver e sobre a qual, enfim, eu tenho que fazer alguma declaração de interesses, porque sou advogado em alguns casos relativos a este assunto. Portanto, tem que ver, então, com a possibilidade de reportar ou não reportar, digamos, prejuízos de anos anteriores no apuramento do lucro, no apuramento da matéria coletável do exercício e, portanto, fazer com que a derrama incida apenas sobre esse líquido, portanto, sobre o lucro do exercício, menos os prejuízos que vêm reportados de trás. Bem, a administração fiscal também aqui tem uma tese, portanto, a sua tese e é a forma como, digamos, a declaração anual de IRC modelo 22 está programada, diz que não existe para efeitos de derrama municipal. De facto, o reporte de prejuízos existe para efeitos de IRC, não existe para efeitos de derrama. A derrama incide sobre o lucro do exercício e não sobre a matéria coletável. Qual é a diferença? A matéria coletável é, no fundo, o lucro do exercício menos os prejuízos. Então eles dizem, não, a lei é muito explícita. A lei diz, isto é sobre o lucro é do exercício, não é sobre a matéria coletável, logo, para efeitos de derrama, não se traduzem os prejuízos. Bem, há vários casos já em tribunal relativamente a esta matéria, mas hoje em dia, enfim, como talvez saibam, há duas vias para aliás, há várias vias, mas há, no essencial, duas vias independentes para um contribuinte resolver um litígio fiscal. Os tribunais de Estado, em que tipicamente, se calhar, uma decisão vai demorar, pelo menos em Lisboa, 4, 5 anos em primeira instância, e, portanto, e as decisões de primeira instância não são publicadas, portanto, nós só daqui por 7, 8 anos, se calhar, é que vamos começar a ter jurisprudência publicada sobre esta matéria. Depois temos uma outra via, mais célere, que é a arbitragem tributária, em que os litígios se resolvem tendencialmente em muito menos tempo, em torno dos 6 meses. E, portanto, há de facto um caso que já foi julgado sobre esta matéria na arbitragem tributária. Eu pus aí a referência do acórdão, está também aí o link, e esse acórdão, mais uma vez, eu tenho que fazer uma declaração de interesses, portanto, ou melhor, o meu escritório de advogados é parte, digamos, nesse litígio e, portanto, perdeu e vai recorrer. Portanto, nesse litígio, a decisão é no seguinte sentido. Portanto, o tribunal, neste caso, é um juiz-árbitro singular, aceitou a tese da administração fiscal, afirma que os efeitos da derrama
e da solidariedade dos exercícios. Portanto, esta ideia de que os exercícios têm que ser solidários, que a repartição, digamos, anual do lucro é uma coisa um bocadinho artificial, porque o Estado tem que cobrar receita todos os anos, mas, quer dizer, as empresas têm uma vida que é uma vida plurianual e, portanto, nós temos que ver a vida das empresas, digamos, num contexto de continuidade. No fundo, o juiz-árbitro afirmou, não, para efeitos de rama, a solidariedade dos exercícios não tem que existir e que os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da tributação pelo lucro real, da igualdade tributária, no fundo, não, digamos, não são tolhidos por esta, digamos, por esta regra. Ora bem, e eu queria tentar explicar um pouco aqui porque é que eu discordo deste entendimento. Há um colega meu, que é o Dr. Manuel Anselmo Torres, que participou também nessa conferência de 2010 e que expôs, digamos, essa tese, e eu, com a devida vénia, faço minha um bocadinho a tese dele. Aliás, ele tem um artigo que está publicado na revista, que está, digamos, indicada no segundo slide, e também tem uma apresentação que está indicada no segundo slide. E, no essencial, o que é que nós temos? Nós temos duas empresas, temos a empresa A e a empresa B, e temos dois exercícios, o exercício N e o exercício N mais 1. Ora, o que é que acontece com a empresa A? A empresa A, no primeiro ano, tem um prejuízo de 100, e, portanto, o seu lucro é 0. No segundo ano, tem um lucro de 120. Ora, se nós defendermos, digamos, esta tese da administração fiscal, a empresa no primeiro ano não paga de rama municipal, porque tem prejuízo, no segundo ano paga de rama municipal sobre a totalidade dos 120. Vejamos agora a empresa B. A empresa B, no primeiro ano, tem um lucro de 10, no segundo ano tem um lucro de 10 também. Se nós pensarmos em termos agregados, no conjunto dos 2 anos elas têm o mesmo lucro. A empresa B tem um lucro de 20, 10 no ano 1, 10 no ano 2. A empresa A tem, em termos agregados, o mesmo lucro. Tem um prejuízo de 100, um lucro de 120, portanto, em termos líquidos, tem o mesmo lucro, um lucro de 20. Só que a diferença é que uma pagará imposto sobre uma base de 20 ao longo dos 2 anos e outra paga imposto sobre uma base de 120. Ora, se nós pensarmos, há setores que, pela sua própria natureza, são setores muito irregulares. Se pensarmos na agricultura, se pensarmos na silvicultura, portanto, são setores em que os ciclos de exploração, em que há ciclos de exploração e em que as atividades das empresas são muito irregulares. Portanto, esta forma, a meu ver, para além, digamos, de não tomar em conta a capacidade contributiva das empresas, porque elas têm a mesma capacidade contributiva num contexto de 2 anos, mas pagam impostos substancialmente diferentes. Para além dessa questão, este sistema discrimina contra as empresas que não têm um ciclo regular de exploração. Ora bem, portanto, o que é que sucede? Bem, enfim, digamos, o Fisco tem esta tese, mas há outros autores que põem em causa a constitucionalidade da derrama quanto a este aspecto. E um deles é o Dr. Sérgio Vasques, que é docente na Universidade Católica, é o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, o último governo constitucional, e em que ele diz, bem, ainda que esta figura é uma figura consensual entre nós, a figura da derrama, as regras do artigo 14 da Lei das Finanças Locais deixam entrever algumas inconsistências graves. Em primeiro lugar, a opção de fazer com que a derrama incida sobre o lucro tributável pode levar a que, em certos casos, a derrama seja exigida de sujeitos passivos que não apresentam matéria coletável para efeitos de IRC, uma vez que no âmbito do IRC, a dedução de prejuízos fiscais se faz depois de apurado o lucro tributável. E, depois ele diz, isto é um resultado manifestamente desconforme com o princípio da capacidade contributiva. Portanto, aquela ideia de que nós vimos que 2 empresas com o mesmo lucro agregado pagam derramas substancialmente diferentes. Depois há aqui uma jovem que fez uma tese de mestrado, destas teses mais novas, de 25 páginas, mas que, no fundo, chegou às mesmas conclusões. Enfim, a quantidade de páginas da tese não lhe retira mérito intrínseco e, portanto, eu cito com muito gosto a jovem em questão, que não conheço, não tenho o prazer de conhecer, mas que diz uma coisa muito simples: não aceitar o reporte dos prejuízos na matéria da derrama seria tributar unicamente as variações positivas, o que traduz um ponto de vista redutor da realidade das empresas, além de que afronta os princípios subjacentes à tributação das mesmas, a pretensão constitucionalmente consagrada da tributação da empresa pelo seu lucro real. Pelo que fica exposto, é perfeitamente desconforme que os prejuízos fiscais não sejam reportáveis para efeitos de cálculo da derrama, a suportar pelo sujeito passivo, uma vez que se pode, aliás, chegar ao limite, se o seu reporte não for aceito, de se pagar derrama, mesmo perante a ausência de coleta. Portanto, de facto, há contribuintes que não têm coleta de IRC, mas estão, digamos, a pagar derrama. E o professor Rui Moraes, eu, em abono da verdade,
O professor Rui Moraes, aliás, também foi um dos participantes na conferência de 2010. Eu, em bom da verdade, se calhar não devia dizer isto, mas em bom da verdade, o professor Rui Moraes, apesar de escrever aquilo que eu vou ler, ele defende a constitucionalidade da derrama. Portanto, quem o leia pode, ou quem leia este trecho pode pensar o contrário, mas ele diz textualmente, digamos, na publicação da sua conferência de 2010, que ele entende que a derrama é constitucional. E ele, no fundo, diz o seguinte: a atividade das empresas é continuada, ainda que exista a necessidade de, artificialmente, ascindir, calculando-se os resultados em relação a cada exercício. Porém, a lei fiscal não pode ignorar a realidade, que impõe a solidariedade entre os vários exercícios. Não pode exigir imposto relativamente aos anos em que haja lucro e, por isso, simplesmente ignorar aqueles em que haja prejuízo. No entanto, o professor Eduardo Moraes, de facto, defende isto em relação ao IRC, mas não defende em relação à derrama. Talvez pela sua costela mais regionalista, ela é um homem do Norte, tenha, de facto, alguma deferência pelas autarquias ou pelo papel das autarquias, mas, de facto, ele, enfim, não aplica mutatis mutandis estes mesmos princípios à derrama municipal. E, por último, citaria um autor também da área do direito fiscal, enfim, bastante conhecido, o professor Diogo Leite de Campos, também a sua mulher, Mónica Leite de Campos, que, embora não, digamos, não estejam a falar especificamente sobre esta questão da derrama, enfim, tem uma frase, ou tem algumas frases que eu acho que são bastante impressivas e, portanto, que eu citaria, enfim, também com a devida vénia. Não basta afirmar que o princípio da capacidade contributiva leva a que cada um só seja tributado pela riqueza, rendimento ou despesa. Está inerente a este princípio o caráter real da riqueza, o sublinhado não é meu. Rendimentos ou despesa. E para que se atinja essa realidade, haverá que fixar métodos de determinação da matéria coletável que permitam atingi-la, não a escamoteando ou substituindo por outra. Se não houver procedimentos adequados a atingir a realidade indicada, estaremos perante normas inconstitucionais, por violar o princípio da capacidade contributiva, da matéria coletável real e da igualdade, podendo chegar até à proibição do confisco e do estrangulamento tributário. E esta questão do estrangulamento tributário, de facto, é uma questão real, porque a questão com que eu me confronto são com empresas que estão em seríssimas dificuldades. Vou-vos dar até um exemplo. Muitas vezes os bancos, hoje em dia, forçam as empresas a alienar os seus ativos, por exemplo, a fazer dações em pagamento dos seus ativos. Portanto, imagina, uma empresa tem uma fábrica e os bancos dizem: não, eu quero um reforço das minhas garantias para te continuar a financiar. E dizem à empresa: olha, você tem que vender a sua fábrica aqui ao banco, e nós depois colocamos-lhe a fábrica, ou fazemos-lhe um arrendamento da fábrica, ou fazemos-lhe um leasing da fábrica. Mas a fábrica, bem, se for um leasing, a questão não se colocaria. Mas, enfim, venda a fábrica ao banco, entrega a sua fábrica para, digamos, diminuir o montante da dívida. Ora, quando a empresa entrega a fábrica ao banco, a empresa, no fundo, está a fazer uma venda. É como se ela estivesse a vender, a receber o dinheiro e a entregar a ato contínuo o dinheiro ao banco. Ora, as empresas que estão a fazer este tipo de processos, que estão a entregar milhões de euros aos bancos, forçados pelos bancos como reforço de garantias, por vezes estão a realizar mais-valias muito significativas. Porquê? Porque a fábrica já está muito amortizada, porque já foi construída há muitos anos, porque o valor de balanço da fábrica já é muito baixo. Isto é, a empresa vai fazer uma mais-valia muito significativa, se calhar naquele ano vai ter um lucro muito significativo, ela pega de um dinheiro ato contínuo, aquilo é para entregar ao banco, portanto ela ela vê zero, digamos, daquele valor, aquilo é apenas para diminuir o montante da dívida e o montante dos juros, mas o que acontece é que ela chega ao fim do ano e tem lucro. Para efeitos de IRC ainda pode abater os reportes dos prejuízos. Para efeitos da derrama, não abate. E ela é confrontada com uma fatura fiscal que ela não tem capacidade económica para pagar. Portanto, estas questões são questões, digamos, reais, são questões verdadeiras. E eu permito-me também parafrasear um pastor alemão, um pastor luterano alemão, não, portanto, um pastor alemão, enfim, nosso carinho e fiel amigo, que tem um poema conhecido e que eu me permitiria aqui declamar, digamos, numa versão adaptada para fiscalês. Primeiro a derrama veio atrás da coleta do IRC e eu nada disse, porque não tinha tal coleta. Depois a derrama veio incidir sobre o lucro individual de cada uma das sociedades de um grupo, mesmo quando outras sociedades, ou mesmo o grupo no seu todo, tinham prejuízos no ano em causa, eu nada disso, porque não tinha um grupo de sociedades. Mais tarde, a derrama tributou o lucro individual anual de cada sociedade, mesmo quando esta sociedade tinha prejuízos reportáveis de exercícios anteriores. E eu nada disso, porque não tinha lucro no ano. Mas, enfim, por fim, a derrama um dia vai tributar-me a mim, sociedade que nem sequer tem lucro do exercício,
e já não terá sobrado ninguém para interceder pela minha pessoa. Se calhar, enfim, talvez este poema vos traga alguma ressonância, é um poema bastante conhecido, enfim, no original, enfim, substituam a derrama e as coletas por os comunistas, os socialistas, os sindicalistas, os judeus, e depois vieram atrás de mim, não é? Que era o padre alemão. Mas mostra um bocadinho o estado em que nós estamos confrontados, quer dizer, a última coisa que já nos falta é apenas tributar em derrama as empresas que não têm lucro. E apesar desta minha provocação, eu devo dizer que, se calhar, paradoxalmente, essa até é a solução. Enfim, o título da minha conferência, e eu deixo só um bocadinho em suspense e já vou dizer qual é que eu acho que poderá ser a solução. O título da conferência é Problemas e Desafios. Portanto, eu até agora só trouxe problemas. Enfim, agora vou deixar uma nota de esperança, um bocadinho de desafio. Quanto aos desafios, os desafios para os contribuintes basicamente são dois. O primeiro é litigar no Tribunal Constitucional. As empresas que estão nesta situação dizerem: eu não tenho capacidade contributiva, não podem exigir o pagamento de uma derrama por uma capacidade económica que eu não tenho. Bem, veremos o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer. Há um recurso que está pedido ao Tribunal Constitucional, não sei ainda se vai ser aceito ou não pelo Tribunal Constitucional, e depois, enfim, como é que o Tribunal Constitucional o irá julgar. Mas, digamos, esta é uma possibilidade. A outra possibilidade, eu admito que algumas empresas, perante este contexto, e até que a lei mude, decidam olhar para os seus grupos, e algumas já o estão a fazer, e dizer como é que nós podemos tornar o nosso ciclo de exploração mais regular. Olha, esta costuma ter prejuízos nos anos pares. Esta costuma ter prejuízos nos anos ímpares. Isto melhor é a gente fundir as sociedades que têm prejuízos nos anos pares e nos anos ímpares, que é para ter um ciclo de exploração mais regular para, no fundo, digamos, passarmos um bocadinho à margem, digamos, deste problema da derrama. Há outra forma, enfim, talvez um bocadinho mais rebuscada e talvez não muito realista. Há determinadas sociedades, um pouco como as sociedades de advogados, que são transparentes, portanto, as sociedades civis sem forma comercial, os agrupamentos complementares de empresas, etc., em que estas entidades, como são transparentes, portanto, como não pagam o imposto, portanto, imputam o lucro aos seus membros, sendo que os membros podem ser outras empresas. Neste caso, o reporte de prejuízos funciona. Portanto, se um agrupamento complementar de empresas que está a fazer uma obra tiver um prejuízo num ano e depois um lucro no outro, essa compensação é feita e depois só o resultado líquido é que é imputado ao membro. Portanto, aquilo que, digamos, não se consegue com um cão, consegue-se com um gato. Portanto, se uma empresa diretamente fizer uma empreitada, se calhar não consegue ou vai ter este problema. Se consorciar, se fizer ali um agrupamento complementar de empresas, se calhar, digamos, consegue atingir este efeito. Mas, enfim, não deixa de ser um pouco estranho, eu estou quase a concluir, não deixa de ser um pouco estranho que, digamos, a derrama possa condicionar a forma de organização das empresas a este nível. Ou seja, de obrigar as empresas a fundir-se para tornar os seus ciclos de exploração mais regular, ou recuperar algumas figuras, talvez não muito prósperas, do ponto de vista jurídico ou comercial, como os agrupamentos complementares de empresas, ou as sociedades de simples administração de bens, só no sentido de tentar ir buscar este efeito de reporte dos prejuízos. Os desafios para as autarquias. Portanto, enfim, ao contrário, se calhar, daquilo que é a provocação do meu slide, do poema do pastor alemão, pastor luterano alemão, poderia-se fazer supor, eu acho que, de facto, esta ideia de que a derrama tem que assentar no princípio da capacidade contributiva e no lucro é uma perspectiva que, se calhar, está um bocadinho esgotada, porque não só está esgotada por este problema, digamos, constitucionalidade, como também porque nós estamos a assistir ao esgotamento do lucro. E, portanto, enfim, seja por problema do reporte, seja porque, digamos, as autarquias cada vez vão ser mais confrontadas com a ausência de lucro no exercício, se calhar nós temos que mudar um bocadinho o paradigma. E, portanto, se calhar, na minha perspectiva, fará mais sentido configurar uma nova derrama assente no princípio do benefício, um bocadinho como o imposto municipal sobre os imóveis. Portanto, se as empresas, todas elas, beneficiam dos serviços, das utilidades que as autarquias locais proporcionam, seja ao nível imobiliário, e, portanto, pagam a IMI, independentemente de terem lucro ou não terem lucro, têm que pagar a IMI na medida em que tenham imóveis. Se calhar fará mais sentido configurar, digamos, a derrama na base de um princípio do benefício que todas as empresas têm que pagar na base de um determinado critério da sua utilização, digamos, dos recursos públicos, do que se calhar fazer assentar a derrama, digamos, na capacidade contributiva e no lucro que, no fundo, para além de suscitar aqueles problemas de reporte, no fundo, digamos, está a bater na parede perante o esgotamento do lucro das empresas. Por último,
Enfim, não quero retirar, digamos, aqui o tema ao próximo orador, meu querido amigo Dr. Professor Carlos Lobo, que é saúde, mas há que pensar novas formas de financiamento das autarquias e também, se calhar, do Estado. E também aqui invoco, digamos, a pessoa que referi em primeiro lugar, o professor Saldanha Sanches. O professor Saldanha Sanches tem um texto muito interessante em que fala sobre a hipótese do imposto sobre o património das empresas. E, portanto, não é impossível, quando nós pensamos que já todo o tipo de impostos foram inventados ou foram pensados. Por exemplo, em Portugal não existe um imposto sobre o património mobiliário das empresas. Enfim, e se nós quisermos ser um bocadinho mais seletivos e quisermos escolher assim alguns alvos ou algumas vítimas, enfim, mais... talvez politicamente mais aceitáveis, não é impossível pensar num imposto sobre o património imobiliário das empresas, eventualmente titulares de certos direitos, como concessões de serviços públicos, direitos exclusivos, setores de reduzida concorrência ou rendas assistidas. Pronto, e digamos no essencial, com esta nota terminada, penso que não excedi o tempo que me foi atribuído. Muito obrigado. Convidava agora o Dr. Ricardo a sentar aqui no meio connosco e perguntava se havia alguma questão que quisessem colocar. E, entretanto, que se fossem inscrevendo. Sr. Professor, eu agradeço a sua apresentação, foi esclarecedora. Eu sou parte interessada no assunto também. Presidente da Câmara de um município que beneficia muito da derrama, que é a Figueira da Foz, porque tem meia dúzia de empresas que felizmente têm lucros e, portanto, todos os nossos compromissos foram assumidos no passado e são perspectivados para o futuro em função de uma derrama que oscila em função da interpretação que o Supremo Tribunal Administrativo e a Direção-Geral de Finanças vão efetuar. Bom, a mim vale-me a Direção-Geral de Finanças, não é? Sobre a interpretação que faz sobre a lei das finanças locais. Eu julgo que isto passará muito por saber qual é a razão de ser do imposto. Se o imposto incide sobre o lucro porque as empresas retiram do sítio onde estão alocadas e colocadas benefícios, e por força do seu impacto ambiental, por força da maior exigência de infraestruturas que exige ao próprio município, e exige, portanto, a toda a comunidade, é correta a interpretação da Direção-Geral de Finanças. Portanto, faz incidir, se teve lucro, paga. Se teve prejuízo, a gente, enfim, perdoa. Porque, então, nessa perspectiva, esta última incidência que o Sr. Professor aflora compensa os anos de perda com os anos de lucro. Porque seria uma incidência já sobre o património, tipo IMI, e, portanto, meu amigo, interessa que tenhas lucro como tenhas prejuízo. Portanto, quer dizer, depois que não venha fazer a interpretação contrária, quer dizer, ou seja... mas eu acho que, tal qual está configurado, e tendo em consideração os interesses que protege, faz todo sentido que incida sobre o lucro e que não tenha estas perspectivas de compensação de plurianuidade. Atendendo, e volto a repetir, os princípios que visa proteger. E a compensação que quer dar à comunidade em função do incómodo que causa. Por outro lado, sendo nós beneficiários, uma questão que temos sempre em litígio com a Direção-Geral de Finanças, e aqui a Direção-Geral de Finanças já não é amiga, invoca o segredo fiscal para não acompanharmos o cumprimento e o apuramento da matéria coletável para público. O que eu acho que eles invocam que o segredo fiscal. Eu julgo que não há aqui nenhum segredo fiscal, quer dizer, seria exigível também a nós, enquanto entidade responsável, entidade beneficiária, quando muito, e portanto que não faz sentido. Até porque nós temos necessidade de perspectivar para o futuro e em termos orçamentais contabilizar esta receita. Bom, são estas duas questões. Obrigado. Muito obrigado.
Ora, boa tarde mais uma vez, boa tarde à mesa, o professor. É assim, eu sou Presidente da Junta de Freguesia de Almodóvar, mas agora vou falar como membro da Assembleia Municipal de Almodóvar. Almodóvar é um dos casos que o professor falou que há bocado tem litígio em tribunal por causa da derrama. No concelho de Castro Verde e Almodóvar, portanto, no meio dos dois concelhos, temos uma das maiores minas de cobre da Europa, e em que o poço de entrada na mina se encontra no concelho de Castro Verde. Os resíduos, tudo o que sai da mina, tudo o que é problemático para o ambiente, fica no concelho de Almodóvar. E uma grande parte do minério extraído dessa mina, portanto, é extraído do subsolo do concelho de Almodóvar. Estamos a falar aqui já num espaço temporal de mais de, se calhar, de 15, 20 anos, em que a derrama fica toda em Castro Verde. Estamos a falar aqui de uma derrama anual de 4 milhões de euros. Almodóvar há 7 anos que a Câmara encetou uma batalha judicial e até hoje, portanto, não se viu resultado. O concelho de Almodóvar continua a ser lesado, Castro Verde continua a amealhar, vão passar os anos, mesmo que as coisas se resolvam, todo o dinheiro que a Câmara de Castro Verde já recebeu, portanto, o município de Almodóvar, com o que tem sofrido ambientalmente, não voltará a usufruir desse valor. E depois vê-se aqui a tal artigo 14, número 3 da Lei das Finanças Locais, que diz o contrário e até parece que simplifica as coisas. No entanto, as coisas na realidade depois não funcionam. Era só isso. Muito obrigado, boa tarde. O meu nome é Jorge Gaspar, eu, além de ser jurista, estou atualmente como chefe de gabinete dos da divisão local, e a minha questão para o Dr. Ricardo Palma Borges faço nesta dupla qualidade. Se eu bem entendi a sua exposição, o Dr. Sérgio Vasques, em 2011, mostrava-se contrário à interpretação da Lei das Finanças Locais, no sentido de que o reporte de prejuízos fiscais para efeitos da derrama seria inconstitucional. Se bem me entendi, é essa, por violação de todos aqueles princípios, capacidade competitiva, portanto, que ali estava, pareceu-me claro. Eu queria perguntar se tem conhecimento de alguma iniciativa entre 2009 e 2010 do Secretário de Estado de Sérgio Vasques, no sentido de alterar a lei nesse sentido. Muito obrigado. Ora, agradeço antes de mais as questões. Bem, primeira questão. Sendo totalmente, digamos, isento, eu diria que a posição do Sr. Presidente da Câmara corresponde no essencial àquela posição que eu relatei do professor Rui Moraes. O professor Rui Moraes, no fundo, diz um pouco o que o Sr. Presidente da Câmara disse. Isto é, ele diz, no fundo, nós podemos, portanto, há basicamente dois princípios, a capacidade contributiva, se nós interpretarmos em termos puros, digamos, a meu ver, produz resultados inconstitucionais, e depois há o princípio do benefício. Bem, e no fundo o que ele diz é, bem, esta circunstância de haver reporte de prejuízos para o IRC, mas na minha opinião, dele, não haver reporte de prejuízos para a derrama, é uma certa, digamos, mitigação da capacidade contributiva à luz do princípio do benefício. E, portanto, no fundo, digamos, o facto de a empresa ter lucro é um sintoma de que ela beneficiou das utilidades locais e, portanto, justifica a tributação. Bem, eu devo dizer que discordo. E devo dizer que discordo porquê? Porque, em primeiro lugar, isso não anula algumas constelações de casos, como aquela que eu expliquei, em que há empresas que vão gerar lucro, vão gerar mais-valias apenas porque são forçadas a vender património, digamos, para entregar à banca. E a questão é esta, no fim do dia, elas não têm dinheiro para pagar a coleta da derrama. A questão é tão simples como esta. Pode-se dizer, bem, então as empresas que estão à falência, tudo bem, não há problema quanto a isso, mas há que ter consciência que pode estar aqui em causa a questão não é de pagar mais ou pagar menos, é a empresa não ter capacidade económica para pagar. A segunda questão é esta. Ninguém discute a constitucionalidade do IMI. Ou seja, todas as empresas beneficiam das utilidades locais proporcionadas pelos imóveis. Tenham lucro ou tenham prejuízo, sejam boas gestoras do seu património ou más gestoras do seu património. Se o imposto assentar no princípio do benefício, esta questão morre. Se o imposto assentar no princípio da capacidade contributiva e, digamos, funcionar como o IRC, esta questão morre. Agora, este sistema híbrido
este sistema híbrido, que no fundo é dizer, isto assenta na capacidade contributiva, mas a capacidade contributiva aqui é medida de outra forma, é o pior dos dois mundos. Porque está aqui numa zona de ninguém que cria determinados problemas às empresas, tem resultados que são iníquos, prejudica empresas que têm ciclos de exploração irregular. Quer dizer, o sistema tal como está, a meu ver, é o pior dos sistemas. Se nós evoluímos para um sistema tipo IMI, esse sistema morre. E pode-se dizer, as empresas, se calhar mesmo as empresas não lucrativas, também poluem, também utilizam os recursos locais, portanto, essas também deveriam contribuir. É que o sistema tal como está não faz essas empresas contribuir. Portanto, a circunstância de uma empresa ter lucro num determinado exercício ser, digamos, indício suficiente para a fazer pagar, parece-me um mau sistema. Mas veremos o que o Tribunal Constitucional diz. Mas, como digo, a sua tese, digamos, tem suporte, pelo menos o professor Rui Moraes, se lhe quiserem pedir um parecer para defender a constitucionalidade da derrama, ele certamente o fará, porque, digamos, eu defendo. Quanto à questão do sigilo fiscal, bem, eu devo-me dizer que da administração fiscal, enfim, tenho que confessar, não é? Portanto, eu sou advogado, embora, enfim, também já tenha sido adjunto do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, mas já estive pontualmente, digamos, do outro lado, cedi, digamos, um bocadinho a essa tentação. Mas devo-me dizer que já nada me surpreende na argumentação da administração fiscal, porque é a mesma administração fiscal que diz o Sr. Presidente da Câmara que invoca o sigilo fiscal para não dar informação ao titular da Receita, é a mesma administração fiscal que nos processos de arbitragem tributária argumenta que ela é incompetente para administrar a derrama, que ela não devia ser parte no litígio que opõe os contribuintes à administração fiscal a respeito destas questões da derrama. Portanto, ela diz que é parte ilegítima e que, vamos imaginar, numa grande empresa, sei lá, uma EDP, etc., quem devia estar ali sentado eram todos os municípios do país onde a EDP tivesse barragens, parques elétricos, etc. Portanto, a mesma administração fiscal, que no fundo é muito ciosa, digamos, da sua informação, face ao titular da Receita, é a mesma administração fiscal que, quando no fundo é chamada em tribunal, digamos, a defender a derrama, diz, não, eu aqui sou completamente incompetente, venham a chamar os municípios e sentem-nos aqui, digamos, no banco dos réus. Portanto, quanto a isso, digamos, já pouco me surpreende, digamos, neste estado de desespero em que a administração fiscal se encontra. Bem, quanto à questão que foi referida, digamos, o litígio Castro Verde-Almodóvar, enfim, eu não tinha, digamos, eu tinha de facto alguns ecos, eu penso até também dessa conferência de 2010, de litígios desse tipo, penso que aliás também não é caso único. Queria, digamos, apenas fazer algumas referências. O professor Saldinha Sanches, de facto, tem um artigo, portanto, na revista que eu citei, em que aborda especificamente essas questões. Aliás, ele deu, tanto quanto ele indica, pareceres sobre questões desse tipo. E ele aborda duas questões com alguma relevância, digamos, quanto à sua questão. A primeira questão é, ele, no fundo, fala especificamente de, por vezes, haver determinadas barragens, que, no fundo, são aquelas que geram a coleta da derrama, e que, no fundo, proporcionam benefícios, e depois haver uma espécie de segundas barragens onde só vão parar os dejetos, barragens essas que não, digamos, pela sua natureza, digamos, acessória, auxiliar, não qualificam, digamos, como um estabelecimento estável, ou seja, não qualificam como um estabelecimento que dá origem ao pagamento da derrama. E, portanto, que, no fundo, pode haver, digamos, situações desse género em que, digamos, alguém fica com o bom, alguém fica com o mau, quem fica com o bom, digamos, cobra a receita toda, quem fica com o mau, digamos, fica lá com a barragem dos dejetos. Uma segunda circunstância para a qual ele alerta, e eu não sou, digamos, constitucionalista, nem sou especialista em, digamos, em direito público que não fiscal, ele alerta para que o domínio público, e portanto o subsolo é do domínio público, que o domínio público, digamos, não pertence às autarquias. O domínio público, digamos, ao nível do subsolo não pertencerá às autarquias, mas será, digamos, estadual. E isso levanta também alguns problemas do ponto de vista, digamos, da coleta da derrama. Portanto, eu desconhecendo, digamos, o litígio em concreto e, digamos, partilhando, digamos, as preocupações, no fundo, de quem conhece esse tipo de casos e é sensível, digamos, a esse tipo de preocupações, a lei, de facto, não dá solução para isso, porque a lei supõe um acordo dos municípios e, de facto, os municípios, no fundo, têm interesses divergentes, não é? Nesta questão, portanto, se calhar a solução do consenso, se calhar não é uma boa solução. Mas ficam aqui, digamos, estas duas notas e sugiro, enfim, provavelmente já conheço, ou até será o melhor leitor desse texto do que eu, mas, enfim, remeto pelo menos os restantes para esse texto do professor Saldinha Sanches, em que ele aborda essas questões. Por último, portanto, a última questão, quanto ao Dr. Sérgio Vaz.
Bem, eu não tenho procuração do Dr. Sérgio Vasques, sou amigo dele, sou colega, digamos, da Universidade Católica, ou docente na Universidade Católica dele. Apresentei-lhe a mulher dele, mas, enfim, não, digamos, não, a minha procuração ou a minha influência não vai além disso. No fundo, enfim, a única coisa que eu conheço digamos, aquilo que está escrito no manual a esse respeito, e de facto não conheço, enfim, mas o Dr. Sérgio Vasques ou o professor Sérgio Vasques poderá falar por ele, de facto não conheço nenhuma iniciativa no sentido de mudar isto. Embora eu acho que o manual foi escrito já depois de se ter tirado o chapéu de secretário de Estado e voltar a pôr o chapéu de académico. Mas por vezes há determinadas epifanias que nós só temos, digamos, quando refletimos da realidade de fora. Portanto, mas, enfim, não tenho mais nenhum conhecimento particular sobre essa questão. Eu posso falar sem auxiliares. Ora, boa tarde. Começo por saudar e felicitar o Instituto por esta iniciativa, por Ricardo pela exposição que me pareceu, o Sr. Presidente da Câmara Municipal como delegada, agora em funções, e, obviamente, começo a acompanhar a situação do poder local em 2012, a caminho de 2013, com um cenário de mudança de paradigma em várias das suas vertentes, muitas delas, como já hoje tivemos a ocasião de perceber, de zigue-zague em zigue-zague. Mas o financiamento do poder local está cada vez, como se vem sabendo, mais fragilizado e com cortes, designadamente na responsabilidade do Estado na distribuição da riqueza nacional pelos diferentes níveis de poder, penalizando de forma substantiva, com garrotes inaceitáveis, o poder local. Ora, estando em perspectiva uma mudança da Lei de Finanças Locais, o que é perspectivo nesta questão que vou colocar é uma intervenção proativa, isto é, perspectivando o que poderíamos fazer em matéria de receita fiscal para financiar o poder local. Sendo que apareceu aqui a sua intervenção, e muito bem, mais defensora do lado do contribuinte que propriamente de defesa do quem cobra, não? Do credor dessa derrama. Eu gostaria de saber que nova projeção é que podemos fazer pela parte do poder local para, na futura Lei de Finanças Locais, corrigindo eventualmente os defeitos bem apontados por si da derrama, o que é que poderemos fazer? É preciso dar ao poder local uma forma de financiamento justa, equitativa, suficiente e sustentável para o poder local poder funcionar e assumir as suas competências e, por outro lado, que caia aceitável, como bem defender no conceito, aceitável para o contribuinte. É preciso haver uma entidade entre os administrados e a administração para o contribuinte dos mesmos para o funcionamento do poder local. Eu temo que, de garrote em garrote, ao financiamento do poder local, o poder local esteja a caminho da sua extinção, porque não vejo com facilidade em cada ano que temos que preparar um orçamento municipal aumentar a receita, pelo contrário, em constante diminuição, e as necessidades sociais e de intervenção do poder local a aumentarem. Ora, é uma balança de dois pratos completamente desequilibrada. E gostaria pensei que isso daria eventualmente uma conferência, mas em breves palavras, perspectivar o que é que podemos, em reforma e na construção do novo paradigma de financiamento do poder local, o que é que poderíamos fazer, eventualmente distinguindo a derrama ou alterando a sua forma de cobrança atual. Muito obrigado. Só uma questão. Eu tinha a ideia que a derrama é uma taxa que tem que ser proposta pela Câmara e aprovada pela Assembleia Municipal e que teria que ser justificada a finalidade para que ela era aplicada, que ela era aplicada às empresas. Era a ideia que eu tinha. Outra questão. O professor falou aqui que o Sul pertence ao Estado. No entanto, a título de informação, como sabem, as empresas que colocam cabos subterrâneos têm que pagar o direito de passagem. A Câmara de Seixal teve um litígio durante cerca de uma dezena de anos com a EDP, acabou agora de ganhar no Supremo o valor de 8 milhões de euros, porque, portanto, o Supremo teve razão, porque tinha direito à taxa de direito de passagem junto da EDP. É só a informação. Muito obrigado. Parabéns.
Não sei se... Ora bem, relativamente à questão de, digamos, alternativas para o futuro. Portanto, eu, digamos, no meu último slide disse duas coisas. Primeiro, o Dr. Carlos Lobo é que vai descalçar essa bota, não é? Porque ele é que tem o tema seguinte, que é as novas formas de financiamento das autarquias. Mas, digamos, eu antecipei uma ideia, enfim, que... Pronto. Eu antecipei uma ideia que, no essencial, me parece ser uma ideia frutífera. Portanto, primeiro deslocar a derrama, digamos, da capacidade contributiva para o benefício e fazer assentar a derrama numa base que seja mais estável. E, se calhar, o lucro vai se tornar uma base muito mais irregular ou muito mais instável e, seja pelos problemas de constitucionalidade que eu referi, seja pela circunstância de, porventura, o património mobiliário das empresas ser uma base mais estável e uma base que, no fundo, poderá... Quem diz o património imobiliário poderá dizer outra base, mas, no fundo, uma base que está mais atreita, digamos, ao princípio do benefício, ou seja, no fundo, nós dizermos todas as empresas, em função de determinados critérios, da sua dimensão, número de trabalhadores, etc., a dimensão do estabelecimento, beneficiam das utilidades locais. Então, as empresas devem, digamos, pagar o preço de viver nessa comunidade, independentemente de serem boas ou más gestoras, digamos, do seu ativo. E, portanto, parece-me que a evolução deverá ir nesse sentido. Obviamente que essa evolução será acelerada se o Tribunal Constitucional disser o reporte de prejuízos também tem que existir na derrama. Porque isso, no fundo, vai tornar, digamos, a base da derrama, enfim, muito, digamos, muito menos imune à conjuntura e, portanto, se calhar uma base como o património, como o IMI, no fundo, que será uma base mais estável, sendo que, no caso do IMI, ainda temos o problema das avaliações na base do património das empresas. Enfim, pelo menos podemos partir do balanço, não é? Portanto, digamos, a avaliação já está feita. Pode haver balanços mais desatualizados, pode haver ativos mais amortizados, mas, quer dizer, teríamos desde já uma base de partida. Portanto, é uma ideia, enfim, confesso que não refletia muito, talvez ainda esteja um bocadinho do lado destrutivo e não tanto do lado construtivo, mas, enfim, também depende do Tribunal Constitucional saber se o lado construtivo vai ter tanta razão de ser. Quanto à questão da justificação da derrama, de facto é verdade, supostamente a derrama deveria ter uma justificação. O que todos os autores dizem é que, no fundo, institucionalizou-se, ou tornou-se, digamos, um costume que, no fundo, como todas as autarquias, digamos, têm investimento, têm correntemente investimento, no fundo, institucionalizou-se a prática de lançar a derrama para, digamos, fazer face, digamos, ao financiamento corrente das autarquias, embora, de facto, na sua origem, como dizia bem, deveria haver uma especial justificação da derrama. Por último, quanto à questão das taxas, bem, como disse, eu não sou especialista em direito público, mas apesar de tudo, a questão é um pouco diferente, ou seja, portanto, uma questão é saber se a autarquia criou ou não criou determinados benefícios, ou deve receber ou não determinadas contrapartidas em termos de taxa, sei lá, pela poluição causada, digamos, pelo seu estacionamento, etc., ou pela utilização, digamos, desse subsolo. O que me dizem, ou aquilo que eu leio, é que, relativamente a considerar que o subsolo pode ser um estabelecimento estável, ou seja, de imputar, digamos, à autarquia, ou a imputar, digamos, que a localização no subsolo é um estabelecimento imputável à autarquia, para efeitos de derrama, dizem que isso não é possível. Mas, enfim, confesso que não sou especialista no tema, enfim, relato apenas a posição do professor Salgueiro Santos. Eu agradeço ao Dr. Ricardo a sua intervenção e vamos passar ao próximo orador. Mais uma vez, muito obrigado pela intervenção.